Eu vou falar hoje de Smacks, não é nada novo, mas eu vejo nos meetups, nos eventos, que a galera, ainda muita gente, principalmente em entrevista, a gente está contratando lá na Herói, então muita gente fala Smacks, a pessoa fica tipo, achando que é alguma coisa de comer, sei lá. Tipo, infelizmente muita gente não conhece. Smacks ele propõe uma arquitetura escalável e modular para o CSS. Vai ser bem curto esse talk. A ideia é fazer a galera discutir. Enfim, acho que tem bastante discussão aqui dentro. Bom, vamos lá. Primeira, mais importante de tudo é que Smacks não é um framework, né? Então, tipo, você não vai tirar código, não existe nenhum código. Ah, tá aqui o Smacks. Não é o Bootstrap, não é um framework que não tem código, você não vai baixar nada. Ele é um conjunto de também não gosto de chamar de regras. São sugestões de como você pode organizar o seu código CSS para deixar ele mais manutenível, principalmente em grandes equipes ou em projetos que têm grande escala. O Smacks ele tem lá, ele partiu de um livro, é um livro que um cara escreveu contando a experiência dele desenvolvendo a app de e-mail do Yahoo. E aí o livro é bem curto mesmo, que mostra que Smacks é uma coisa simples, curta, sucinta, e não é uma coisa cheia de regras e você tem que seguir e tal. Para ser sincero, eu li muito mais sobre Smacks em posts, em artigos, em discussões, etc., do que eu li no próprio livro. O livro você lê em 2 dias, assim. Mas na internet tem bastante coisa falando de Smacks. E tem um workshop do cara que escreveu o livro que é bem legal, tem um PDF na internet desse workshop. E lendo esse PDF, eu me baseei bastante nesse PDF e eu tirei de lá uma coisa que eu chamei de 5 princípios do Smacks. Esses 5 princípios são categorizar, ter convenções de nomenclatura, desacoplar, melhorar a semântica e ter um design baseado em estados. Então, o Smacks ele pede para que você tente fazer essas 5 coisas. E aí que tá, acho que a grande pegada, assim. Ele tem várias dicas de como fazer isso, mas não quer dizer que você tenha que seguir as regras dele. Você tem que alcançar esses objetivos. Pelo menos é assim que eu interpreto o Smacks. Eu vou entrar na primeira, que é o categorizar. Ele sugere que você categorize todas as regras do seu CSS em 5 grupos, tá? São Base, Layout, Module, State e Theme. Então, Base, resumindo, assim, basicamente o que a gente costuma chamar de reset CSS. É aquele seu reset que você coloca lá e as regras que vão para todo mundo, assim, tipo, você não vai precisar ficar mudando aquilo, teoricamente você nunca vai mudar, é a base, tá? Layout, normalmente, é onde você vai colocar as regras que são de box model do CSS, que é o posicionamento, a altura, a largura, um float, essas coisas, eles ficam no grupo de regras de layout. Module é a regra específica de cada módulo do seu código. Então, o Smacks ele propõe que você escreva um código modular, que você quebre as suas regras em módulos e tal, você tenha módulos. Então, ele propõe que você tenha uma categoria módulo, onde vão estar as regras relacionadas apenas àquele módulo específico. State é os estados, então, quando eu falar de design baseado em estados, eu vou falar melhor, mas as regras de estados dele, tá? Que a gente vai chegar lá. E Theme é quando você tem variações, normalmente é onde você vai mudar a cor, a questão... eu acho que o Theme ele surgiu mais pela questão dele estar fazendo o e-mail do Yahoo, que você pode customizar ali o seu e-mail, e aí uma pessoa gosta do fundo azul, outra gosta do fundo verde, enfim, essas regras que você muda sem mexer em todas as outras, assim, são variações do mesmo layout, eu diria. Então vamos lá. Passando para a convenção de nomenclatura, convenção de nomenclatura, ele sugere que você esclareça o que aquela classe está fazendo. Então, quando o cara olha para aquilo ali, se ele conhece a lógica do seu código, ele já sabe, isso aqui é uma regra do módulo. Isso aqui é uma regra base, isso aqui é uma regra de layout, isso aqui é uma regra do tema, só que só vai mudar no tema X e tal. Então, a ideia o que ele fala bastante nesse workshop dele é que você deve usar prefixos, né? É bom você usar prefixos para gerar as convenções, e você também tem que documentar essas coisas. Então, isso aqui é um print do style sheet da Magnetics, que o Rafael Rinaldi, que está aqui, fez parte desse print aí. E ele explica que os módulos lá eles começam com o prefixo M. Então,
Então é muito importante você ter essa documentação explicando. E toda vez que eu ver um M-hífen alguma coisa, eu sei que aquela regra faz parte do grupo módulo. Se eu ver um L-hífen, e é claro que isso é totalmente aberto. Ah, não gosto de M, eu vou chamar de mod. Você documenta isso e segue esse padrão. Então a ideia do SMAX é muito seguir padrão, assim, você documentar os padrões e seguir eles. É tudo baseado em seguir padrões, ter padrões. A ideia é facilitar você não perder tempo tentando entender o que o código quer fazer, perder tempo com o que mais importa mesmo. Então o próximo item seria o desacoplar, e o desacoplar, ele pega bastante na reutilização das coisas. Então, isso aqui era para ser vermelho e aquilo ali verde. Eu acho que o contraste não está muito legal, mas isso aqui não é muito legal. Você setar uma cor no H1, tá? É mais interessante que você tenha uma classe representando essa cor. Que você fale que essa classe ela faz isso. A mesma coisa vale para todas as regras. Aqui eu coloquei 2 exemplos, mas é legal você ter uma classe, tá? Desacoplando o seu HTML. Então, se você tiver alguma dependência, você vai usar um plugin de terceiro, alguma coisa, qualquer coisa que você precisar mexer no seu markup, ele não tem que estar ligado direto com o estilo. Então, se você precisa usar um L em algum lugar e quer estilizar ele de alguma forma, ele tem que, teoricamente, ele teria que estar resetado ali ou no padrão do browser para você poder mexer nele. Se você tem um padrão de lista já, você vai ter a classe list ali que ela vai ter as regras que é do seu padrão de lista. Então, eu faço isso daí no básico, que é algo que estiliza todos os elementos, H1, por exemplo. Sim, então, essas regras estariam no base. O ideal é que isso aqui não seja, o seu código não seja todo baseado nisso, em seletores não, em elementos, mas em seletores classe ou IDs. O ID também, acho que todo mundo sabe que não é muito recomendado, você tem que usar com bastante precaução. Então, o próprio SMAX, ele fala disso que você tem que tentar dar prioridade para a classe, porque ela é mais reutilizável e tal. E a ideia é ser reutilizável, é ser prático, é ser mais rápido no desenvolvimento e na reutilização das coisas. O próximo ponto ele fala da semântica, e aí ele encaixa bastante com esse anterior. Eu posso ter um elemento A que visualmente para o designer ele é um botão, ele é um button. O comportamento dele é de um link ou não é, ou enfim, ele é um button. E eu posso ter esse mesmo elemento A que o visualmente para o designer ele é um link. Então o SMAX propõe que você use essas regras para tentar manter a sua semântica, para você não precisar. Isso aqui ele é visualmente igual a um button, mas o comportamento dele é de link. Então você não vai precisar fazer uma gambiarra ali, você vai diminuir a gambiarra. E aí a mesma coisa para a lista. Se por algum motivo, por exemplo, vamos supor que eu estou usando um plugin de carrossel. E esse plugin ele exige que cada item do meu carrossel ele tenha que ser uma div, ele não pode ser outro elemento. Isso é um caso real que eu encontrei esses dias. Não pode ser um LI, por exemplo. Ele fala que tem que ser um P, whatever. Ou eu jogo o plugin fora e não uso, né? Ou eu vou fazer uma mega gambiarra, porque eu vou adicionar lá em todas as divs com alguma classe, alguma coisa, a regra para ele se comportar como se ele fosse o meu L. Acabando? Tô acabando já também, 2 slides. E aí a ideia é você não prender o seu estilo, a semântica não ser interrompida por causa do estilo, por causa do CSS. Você mantém a semântica e usa as classes para deixar clara a sua intenção. Né? Aqui eu sei que ele é um link, mas visualmente ele vai aparentar ser um button. O último é o design baseado em estados, que é aquilo lá. Ele propõe que você tenha classes que setem o estado das coisas. Então, se você tem um estado de um botão que ele está ativo, quando ativo ele fica verde, você usa uma classe para indicar isso. Isso ajuda bastante quando você vai manipular as coisas com JavaScript também, porque ao invés de você dar um display none, você tira a classe e aí você consegue manipular de uma forma melhor. Eu coloquei os exemplos aqui do isActive, isHidden, isDisabled, mas são infinitos os exemplos assim. A ideia é que quando você vai mudar alguma coisa dinamicamente de alguma coisa, você tem uma classe que simboliza que aquilo é um estado da coisa. E por fim, SMAX é livre, SMAX não é caga-regra, tudo isso que eu falei pode ser contra-argumentado com qualquer coisa. Por exemplo, fala que você tem que desacoplar, mas você não deve colocar, por exemplo, um estilo no A. Mas, por exemplo, se em algum lugar faz total sentido ser um A, tudo bem, coloca. Por exemplo, se você vai estilizar uma coisa que é uma imagem,
Aquilo é especificamente para imagem. Você não precisa colocar uma class image na tag img. Você não vai usar uma tag img para outra coisa. Então tem várias coisas. Por exemplo, o Smax fala que eu tenho que categorizar em theme. Você não tem nada que é theme, você não tem variação de tema. Você não precisa criar um arquivo lá e tentar encontrar aquilo que não existe. A ideia do Smax é você usar, tipo, se você usar um pouquinho do Smax e resolver o seu problema, tá ótimo. Tem muita gente também que mescla o Smax com outras metodologias, como BEM ou CSS e diversas aí. Então, é totalmente livre, não é uma coisa cheia de regras. Você não precisa colocar prefixo em tudo. Se você, eu quero usar todo o Smax menos prefixo. Não tem um código, não tem um pacote. É um conjunto de ideias e sugestões para você ser feliz. E é isso. Obrigado a todos.